Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Quero trazer uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14, seguinte, que nos diz assim, ó: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se não for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é um versículo de consolo, a qual o Senhor Jesus ele vem nos dizer que nós não devemos nos preocupar e nos turbar e não ficar preocupado, mas que nós devemos crer em Deus e crer nele, né? Porque Jesus veio e anunciou a palavra do Senhor. E nós temos que crer o que está na palavra. Temos que colocar a nossa confiança, depositar a nossa fé em Jesus, porque em tudo ele vai nos auxiliar. Quando nós obedecemos a palavra dele, né? Quando nós estamos dentro do direcionamento da qual ele deixou pela palavra dele. Aí ele fala, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. Deus está falando, eu não tenho por que mentir, né? Eu estou indo, eu vou subir, vou retornar para a casa do meu pai, mas eu vou lá estar preparando um lugar para que vocês também possam estar lá comigo, né? E é interessante que aqui o Senhor, ele nos dá 3 direcionamentos. No primeiro versículo, ele está dizendo, lance as vossas preocupações em mim. Antes de fazer qualquer coisa, fale comigo. Peça a minha bênção, a minha direção, que eu estarei convosco, né? Eu e o meu Pai estarei convosco. Crê em nós, confia em nós, né? Em nós, em mim e no meu Pai, vocês podem descansar. Eu vou ajudar. O que vocês precisam é crer, porque muitas das vezes aquilo que vai estar sendo colocado na nossa mão para a gente fazer, não vai ser aquilo que Deus falou, né? Deus fala que vai acontecer algo, mas de repente acontece uma turbulência de coisas erradas e a gente acha que Deus não está no negócio. Então ele está falando, continua crendo, mas só obedeça, faça a minha vontade, fica dentro do meu querer. E a respeito da casa, né? Nós ficamos bem conscientes aqui com esse conselho do Senhor Jesus, porque ele deixa bem claro, olha, a vida de vocês não consiste só nisso aqui. Depois da morte, depois que vocês não estiverem mais aqui nessa terra, haverá um lugar que é lá comigo no céu, né? Então a vida não termina aqui. Tem que ter uma preocupação em me preparar para que eu possa um dia estar agora com Cristo. E ele deixou bem claro, eu estou preparando isso, né? Eu estou preparando esse lugar. Então vocês também têm que se preparar, têm que se alicerçar na palavra, né? Viver uma vida santificada. E aí ele fala assim, ó, que ele vai preparar um lugar e ele vai vir outra vez. E aqui o Senhor deixa bem claro para nós da volta de Jesus, da importância de nós estarmos firmados, irmãos. Jesus aqui, ele não fala isso nessa palavra, mas ele fala, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, Deus está falando, vai ter um dia, uma trombeta vai tocar nos ares, no abrir e no fechar dos olhos, os justos, os que servem a Deus, os que vivem pela palavra, os que vivem vida separada, aqueles que se dedicarem a fazer a obra do Senhor, os que viveram com justiça na terra, que se separaram mesmo de tudo aquilo que o mundo oferece, do que o mundo tem lançado aí como bandeja e muitos têm se agregado, pegado, sentado em mesas que não têm agradado ao Senhor, os que se separarem, porque nós não entramos no céu de qualquer maneira. A trombeta vai tocar e esse povo vai subir. E essa é a certeza. Então são 3 pontos maravilhosos que o Senhor nos dá. Ele, nós podemos confiar. Nele, nós podemos nos escorar. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. E a certeza de que Ele vai vir buscar a sua igreja. Então vamos ficar focados, firmes, na presença do Senhor, para que nós não ficamos desapercebidos ou desatentos, para que a gente possa no grande dia ouvir. Por que ouvir a trombeta tocar? Porque só vai ouvir quem estiver conectado com o Pai e com o Filho. Só vai ouvir quem é cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo tem que viver vida separada, vida de santidade, vida de renúncia. Tem que haver uma transformação.
tem que ter mudança. E aí nós vamos ouvir, porque não vai ser todos que vai ouvir a trombeta tocar, né? Nós vamos ouvir o Espírito de Deus falar conosco, nos orientar. Amém? Se a palavra falou com você, curta, comenta, compartilha, envia essa palavra para mais alguém. E você que ainda não serve ao Senhor Jesus, eu faço um convite hoje. Deus, com essa palavra, está dizendo: eu posso acalmar o seu coração. Eu tenho um lugar de descanso para você quando você não estiver mais nessa vida. E também vou vir buscar a minha igreja, vou vir buscar aqueles que ergueram a mão para me aceitar como Senhor e como Salvador. Então Deus está dizendo: a vida não termina aqui, a vida continua lá comigo, porque eu tenho vida eterna para oferecer a todos os que obedecem à palavra de Deus.